Você conhece a Bíblia, certo? Já ouviu falar sobre o Apocalipse, as trombetas, os 4 cavaleiros, as taças da ira e todo aquele cenário caótico de fim dos tempos. Mas, e se eu te dissesse que existe uma profecia que ficou de fora? Uma que fala do fim, mas que você nunca ouviu no culto, nunca viu na escola, nunca leu num folheto evangélico. Uma profecia que antecede o Apocalipse de João e que foi excluída da Bíblia como se fosse um segredo perigoso demais para a humanidade. Hoje, você vai conhecer a profecia perdida do fim dos tempos que a Bíblia não revelou. Ela não está em Mateus, nem em Daniel, nem nas cartas de Paulo. Está no chamado Livro de Enoque. Um texto tão antigo, tão impactante, que até os primeiros cristãos liam e citavam. Mas com o tempo, ele foi desaparecendo dos registros oficiais, como se alguém quisesse apagar a existência dele. E sabe qual o motivo? Simples. Ele fala demais. Revela demais. Mostra coisas que deixariam muita gente desconfortável. O personagem principal é Enoque, aquele mesmo que aparece em Gênesis. Diz lá: Enoque andou com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Curto, direto e misterioso. A Bíblia não explica o que aconteceu com ele. Mas o livro de Enoque explica. E o que está ali é de arrepiar. Enoque teria sido levado aos céus por anjos. Lá ele teria visto o que nenhum ser humano viu: o trono de Deus, os anjos caídos presos em cavernas, os registros celestiais dos pecados da terra e, acima de tudo, o futuro da humanidade. Um futuro que, segundo ele, termina em juízo. Mas não é o juízo que você imagina. Segundo o livro, o fim dos tempos começa quando o homem tenta se tornar igual a Deus. Quando começa a manipular a criação, brincar com a vida, controlar os elementos da natureza, modificar seu próprio corpo, desafiar o céu. E aí, os vigilantes, que são os anjos caídos, voltam à cena, mas não como demônios grotescos. Eles voltam como ideias, como tecnologias, como filosofias, como influências invisíveis. Enoque diz que, antes do dilúvio, esses anjos ensinaram aos humanos tudo o que não deviam saber: metalurgia, guerra, feitiçaria, astrologia, encantamentos, e que o mundo se corrompeu por causa disso. Deus então os aprisionou, mas, segundo a profecia, eles seriam libertos no fim dos tempos. E sabe quando isso aconteceria? Quando o homem, por conta própria, redescobrisse esses mesmos segredos. O livro fala de cidades que flutuam no céu, de máquinas que dominam os homens, de estrelas caindo em sequência, de bestas saindo da terra com vozes humanas. Não parece um texto de 2000 anos atrás. Parece uma previsão de hoje. Parece uma descrição simbólica de satélites, inteligência artificial, guerra tecnológica e colapso climático. E tem mais. A profecia fala de uma geração que ridiculariza a fé, que transforma a justiça em zombaria, que troca o certo pelo errado, que se orgulha da própria arrogância. Uma geração que despreza a pureza, odeia a humildade e ama a mentira. E quando essa geração dominar o mundo, os selos invisíveis começariam a se abrir. Segundo Enoque, o juízo final não viria com aviso. Não haveria um anjo tocando trombeta visível no céu. A destruição começaria com silêncio. Um silêncio espiritual. Como se Deus deixasse de avisar, deixasse de insistir. Um tempo onde tudo parece normal, mas por dentro está podre. Onde as estruturas sociais desmoronam sem barulho. Onde a alma humana morre de dentro para fora. Ele descreve a natureza como cúmplice do juízo. Os ventos mudariam de direção. Os mares invadiriam cidades. O solo se abriria. As montanhas fumariam. E ninguém saberia por quê. Os cientistas chamariam de fenômenos naturais. Os líderes chamariam de crise climática. Mas os poucos que ainda lembram da profecia saberiam. Não é só a terra gritando, é o céu reagindo. Enoque fala de estrelas que caem e abrem buracos no mundo, de figuras que se levantam com olhos como fogo, de vozes que ecoam sobre as águas, de um livro que seria aberto só no tempo final, e de um nome que ninguém ousaria dizer, mas que todo joelho teria que se dobrar diante dele.
A parte mais intensa da profecia é quando ele fala que o julgamento não será só individual, será coletivo. As nações serão julgadas como se fossem uma só pessoa. Seus atos, suas decisões, suas leis. Um país poderá ser condenado como um homem é, e outro poderá ser poupado como um justo é. Enoque diz que o mundo inteiro será pesado, e que os justos serão retirados antes da queda total. O livro também fala de um Messias oculto, um enviado que estaria no mundo, mas ninguém reconheceria. Alguém que não viria com glória, mas com simplicidade, que seria ignorado, ridicularizado, até rejeitado por aqueles que dizem conhecer a verdade. E que no fim, apareceria em glória para julgar. Não um salvador político, mas um juiz, alguém que separa com a palavra e fere com a verdade. E sabe o que mais choca? O livro termina com a promessa de um novo mundo. Mas esse mundo não vem fácil. Ele vem depois do colapso, depois da queda, depois da dor. Ele vem para aqueles que permanecerem firmes mesmo quando tudo parecer perdido. Para os que não se venderam. Para os que não negociaram a verdade. Para os que preferiram ser esquecidos pelos homens do que rejeitados por Deus. E agora eu te pergunto: por que esse livro foi excluído? Por que essa profecia nunca é pregada? Por que ninguém lê isso nos púlpitos? Talvez porque ela incomoda. Porque ela tira o poder dos homens e devolve a responsabilidade para você. Porque ela não promete prosperidade, nem sucesso, nem vitória humana. Ela só promete uma coisa: verdade. A verdade que ninguém quer ouvir, mas que todos vão ter que encarar. Se você chegou até aqui, você não é qualquer um. Você é alguém que está buscando, que quer saber, que não aceita o raso, que sente que tem algo errado no mundo e que acredita que ainda dá tempo de entender, ainda dá tempo de acordar, ainda dá tempo de escolher o lado certo. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que precisa saber. E comenta: eu vi a profecia. Porque isso não é só um vídeo, é um chamado.